Eikobé, Xerigué, Ereikobepe, Xaikobé, Xerera, Tiago Mateus, Peroni Engarupi, Xerera, Tecauê, Tupini Engarupi. Caí, Ixaicó, Programa Curta Vídeo Pupé, Tanhomonguetá, Xe Marantecore Sé, Catu, Xe Taangaminha Orecé, Xerecobé Puera Orecé. Aí em tempo. Vou me apresentar agora em português. Meu nome é Tiago Mateus, em português. Meu nome é Tecauê, na língua indígena Tupi. E eu estou aqui hoje no programa Curta Vídeo para falar um pouco sobre o meu trabalho com o cinema e também um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu comecei por volta de 11 anos de idade, trabalhando com áudio. Eu gostava muito de histórias, contos, e eu escrevia contos na época em livrinhos, né, doados pelo município na época. Eu escrevia essas historinhas, ilustrava e depois eu gravava elas em áudio. Eu lia a história de uma forma assim dramatizada, né? Então, um estilo radionovela. Colocava fundo, ficava uma coisa dramática e eu exibia essas historinhas para a minha família, para os meus familiares. Na época dava certo, porque algumas pessoas até que não moravam na minha casa iam até a minha casa para ouvir as historinhas. E tinha as histórias que eu contava e também tinha histórias que eu coletava dos anciãos. Eu gravava em áudio essas histórias e fazia como um programa de rádio, né, de histórias. E só que o meu objetivo sempre foi chegar à imagem, sempre foi fazer filme, transformar tudo isso, contar tudo isso de forma cinematográfica. E foi um longo processo, porque eu não tinha equipamento na época. Então, meu primeiro equipamento foi uma câmera de fotografia. E eu tive sorte que essa câmera de fotografia, ela fazia pequenos vídeos de 3 minutos, acho que 3 minutos mais ou menos, 4 minutos no máximo. Então eu comecei a fazer vídeos com ela. Uma imagem muito precária, né? E foi assim o meu início para levar as historinhas para a tela, foi através de uma câmera fotográfica. Mas eu não parei por aí. Então depois disso é que eu continuei lutando para levar uma imagem melhor. Eu ainda não estava satisfeito, né? Contava histórias, mas de um jeito assim, uma imagem muito ruinzinha, sem um áudio bom. Então assim, eu acho que ali estava começando ainda a minha carreira. Eu não podia ter pressa, embora eu tive. Eu sou um cara que as pessoas chamam de autodidata. Eu procuro, eu aprendo muito por conta própria. Então, pelo menos na época, hoje talvez está até um pouco mais difícil para mim, em questão de preço do mercado, né? Você fazer um curso de cinema, é um investimento muito grande que você tem que fazer. Então, eu invisto muito em mim mesmo de uma forma muito autodidata. Eu pesquiso muito. Por exemplo, para fazer filme, para mim, no meu entender, eu tenho que assistir muito filme. Mas não assistir simplesmente com um telespectador. Eu preciso assistir o filme vendo um pouco das técnicas que é usada ali no vídeo, no filme. Trilha sonora, ângulos que foram usados para contar determinados, né, trechos da história. Então tudo isso eu procuro ficar bem atento e trazer isso para os meus trabalhos. Essa é a minha formação na questão de cinema, pelo menos por enquanto. Eu não tenho uma formação assim acadêmica ainda, espero um dia ter, né? Como já consegui tantas coisas, isso pode ser também algo talvez que não esteja tão longe, né? E no momento, em questão de formação, eu estou cursando jornalismo para aprender a me comunicar melhor, porque tudo é comunicação. Então eu preciso ter um diálogo com os meus atores, um diálogo com a minha comunidade, como passar uma informação, como passar um conhecimento, como transmitir um conhecimento. Então procurei fazer jornalismo para me aperfeiçoar na questão da comunicação. E de certa forma eu vejo que tudo está ligado uma coisa com a outra. O cinema é uma comunicação.
visual, mas não deixa também de ser uma comunicação em áudio. Então, o meu primeiro passo foi fazer jornalismo, mas eu espero um dia também fazer cinema. O meu primeiro filme em audiovisual foi com alguns alunos de um projeto que eu era professor nesse projeto e coletamos, eu sempre cuidei dessa parte dentro da minha comunidade, o meu trabalho sempre foi contar histórias e mexer com essa área de contação de histórias. Então, coletávamos histórias dos anciãos. Uma das histórias que eu coletei na época, a época que eu falo é em torno de 2007, 2008, uma história chamada O Violeiro do Pé de Pato. É um conto, uma lenda que os anciãos da minha comunidade conhecem, e a gente pegou essa história e eu fiz um roteiro e trouxe a galera para fazer um filme com isso. Foi um curta-metragem de uns 14, e foi com pouca qualidade de imagem também na época. Mas o primeiro filme que nós fizemos, vamos dizer assim, mais sério, porque esse primeiro foi como uma brincadeira, um trabalho de escola, como se fosse isso. Mas o primeiro filme mais sério que nós fizemos chama-se O Enorme Gavião. Ele foi gravado entre os anos de 2012 e 2013. Foi um trabalho mais comunitário. Na época eu estava fazendo parte de um projeto também, de resgate cultural com adolescentes, com jovens. E a minha função, nós tínhamos mais de um integrante, mais de um professor orientador no projeto. E cada um tinha uma função. Nós tínhamos um que liderava a parte do artesanato, um que liderava cânticos, dança, e a minha parte no projeto, adivinhe qual que era? Histórias, contos. Nós tínhamos que, ao final do projeto, apresentar 2 produtos, um livro e um documentário. Só que eu fiz algo a mais ali. Coletando histórias com os anciãos, eu achei interessante que a gente escolhesse uma daquelas histórias e fizéssemos um filme. Levei essa ideia para a galera e pensamos junto, refletimos. Eu acho que essa história vai ficar legal, contada de uma forma em audiovisual. Nos juntamos e escolhemos quem ia ser os atores, quem ia ficar na câmera, e montamos uma equipe ali e fizemos um filme. Assim, sem aquele glamour do cinema nacional, né, mas fizemos do nosso jeito. E acho que ficou legal, porque a comunidade gostou, foi uma novidade na época. Tivemos aprovação. Um pouco de crítica, normal, mas foi um bom trabalho. O que fizeram com meu filho? O que fizeram com meu filho? Eu quero meu filho de volta! Eu quero justiça! O que realmente está acontecendo por aqui? A Tangatu, meu pai. Eu te avisei. Ele pegou uma criança e usou como isca numa armadilha para pegar o gavião. Mentira! Eu vim aqui tentar impedir que os Gibatã fizessem essa loucura. Foi o Gibatã que fez a armadilha e usou a criança como isca. A Tangatu vai impedi-lo. Prendam ele!
O projeto se chamava Projeto Maendoara. O projeto que deu origem a esse primeiro filme nosso, Enorme Gavião. Gravamos também 2 documentários, entre 2012 e 2014. O primeiro tem o título de Memórias de Comboios 1 e depois temos Memória de Comboios 2. Um desses documentários foi o Memória de Comboios primeiro volume. Nós mostramos como que confecciona o samburá. A gente reuniu uma equipe e fomos numa floresta que tem na aldeia de Comboios, em Aracruz. Nós chamamos de palhau. É um lugar onde tem bastante palha, que é usado para artesanato e outros trabalhos da comunidade. Se podemos encontrar na nossa floresta uma substância inflamável usada há muitos anos para acender fogo, encontrar a matéria-prima desses belíssimos artesanatos não pode ser nenhuma surpresa. Enquanto nossa equipe procura pacientemente o cipó necessário para a confecção dos artesanatos, desfrutar das belezas naturais que nos cercam durante todo o percurso pode ser uma boa alternativa. Mas se a ideia de uma substância inflamável que brota da árvore não te deixou entusiasmado, então que tal, nesta reserva natural, encontrarmos água que brota do cipó? Viraguel do lado de cá, melhor. Gente, que máximo. É gostosa. Cadê? Deixa eu. Vocês acham que só tem na Amazônia? No Palhau de Comboios também tem. Ixi, é mesmo. Doce de água. Então lá nós fizemos uma exploração bem assim educativa, mostrando para os nossos integrantes do projeto o nome de algumas plantas, da parte vegetal que nós temos na nossa comunidade, as riquezas da nossa flora lá em Comboios, na nossa comunidade. Muitos conhecimentos a gente percebeu ali que os mais velhos detinham, mas era um momento ali que a gente estava tendo de suma importância de transmitir para os mais jovens. E a gente viu como que eles ficaram admirados com esse momento e vimos ali então o valor do trabalho que estávamos fazendo. O projeto deu origem a mais um documentário depois, chamado Memória de Comboios Volume 2, onde a gente continuou contando as riquezas de Comboios, entrevistamos também algumas pessoas e acho que foi um trabalho muito rico. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse trabalho. Este cipó tem várias utilidades para nós indígenas, porque ele serve para fazer cesto, samburá, né? Algumas coisas que dá para se trabalhar ele. O detalhe é que pra gente tirar ele, se a gente chegar quietinho na mata, a gente consegue chegar e puxar ele e soltar lá em cima, entendeu? Aí o que acontece? Se a gente chegar e puxar, ele vai quebrar no meio. Por quê? Porque ele já foi mexido várias vezes. Então, se você chegar na mata andando devagarzinho e puxar ele, com tudo, ele solta lá em cima, né? Agora, se a gente pegar e puxar, depois que ele acordar, aí ele costuma partir pelo meio. Na minha comunidade, eu tenho além do trabalho do audiovisual em si, eu tenho um trabalho de resgate, de revitalização da nossa língua indígena de origem, que é a língua tupi. Esse meu foco, ele vem porque vejo uma grande necessidade de trazer de volta uma língua que foi adormecida. Eu não gosto de dizer que ela foi extinta. Ela ficou adormecida por um tempo. Devido ao período da colonização, os nossos ancestrais foram impedidos de falar sua língua de origem, que era o tupi. E nós pertencemos ao povo tupiniquim, somos a descendência dos povos tupiniquins, do povo tupiniquim. Então, nós somos tupiniquins. Nessa busca das nossas origens, não só dança, rituais, a alimentação tradicional, ficou vago essa parte da língua. Porque eu acredito que através da língua você se comunica com o mundo. É a forma como você transmite a sua forma de ver, como você enxerga o mundo, como que você entende as coisas, como você se posiciona na sua sociedade.
no nosso caso, na nossa comunidade. Então isso é fundamental, o resgate da língua indígena. Tivemos um curso onde um professor também indígena trouxe esse curso para nós e nós ali começamos a dar os primeiros passos. E eu volto a dizer, como um autodidata, comecei a aprofundar mais nos estudos, porque eu não tive acesso a um curso mais avançado da língua indígena. Então, o que eu tinha aprendido num curso básico, eu fui aprimorando, estudando sozinho, pesquisando aqui, ali, e fui aprimorando. Agora, se a ideia é revitalizar uma língua, eu não podia ficar só aprendendo para mim mesmo. Para mim, foi uma oportunidade de transmitir o meu conhecimento para a comunidade, não só para a minha, mas várias comunidades aqui da região que também pertencem ao povo tupiniquim. Através de projetos, trabalhos em conjunto, nós começamos a iniciar um trabalho aberto para a comunidade em relação ao resgate da língua indígena. E o meu foco é mais na fala. Nós já tivemos algumas experiências de ensinar os alunos de uma forma escrevendo, muita escrita, e eu não estava vendo ali surtir muito efeito. Então, quando eu comecei a trabalhar mais diretamente, porque anteriormente eu era um auxiliar, eu não era assim um professor regente, eu trouxe essa questão da oralidade. Atualmente eu faço trabalho de aulas aberto para a comunidade, em algumas comunidades aqui da região, para quem quiser participar, né? Jovens, adultos, quem quiser participar. E eu vejo uma curiosidade nas pessoas, porque eles veem alguns falando e querem falar também, querem aprender como que é. De fora, você olha, você escuta alguém falando, parece que é muito difícil, mas quando os alunos se integram ao nosso projeto, eles veem que é possível sim revitalizar essa língua. Então esse trabalho que a gente faz com os alunos, com quem quiser participar da nossa comunidade, eu não vejo que tem que ficar só ali entre quatro paredes ou num local como esse onde nós estamos. É necessário mídia, é necessário áudio, é necessário mídia para que as pessoas possam futuramente fazer uma imersão na língua. Aprender uma língua é muito difícil. É difícil ou fácil, depende dos métodos que você usa. Exemplo, para a pessoa aprender um outro idioma, um idioma internacional, ele precisa ter contato com música, com filmes, e esse é o meu trabalho. E uma coisa está ligada com a outra. A escassez de material que nós temos na nossa língua me levou a começar a produzir materiais para que os nossos alunos e os que estão chegando, os que estão com um nível um pouco mais avançado, possam melhorar os seus conhecimentos. Então, através desse primeiro passo, começamos a produzir música na língua indígena, começamos, através dos meus filmes, do trabalho que eu já venho fazendo com audiovisual, produzir filme na língua tupi. Inclusive, recentemente nós temos um filme chamado Panama, que foi o nosso primeiro todo na língua tupi. Anteriormente, eu estava fazendo de uma forma inserindo algumas palavras indígenas nos filmes, mas agora nós demos um passo um pouco mais além e eu acredito que foi o primeiro de vários outros que nós vamos fazer. Aindubi, Caeté, Abamuru, Eté. Caetepe, Mbarece Perem Andubi, Obaé. Maia, Essauerupi, Caeté, Omedapotá, Xerecé. Emonânamo, Indemo Ira, Imondal, Irimbaé. Aintem, Marigatu, Perecoabe. Ai, Coabe, não vai estar. Os nossos trabalhos de audiovisual no ramo da ficção são feitos com atores da nossa própria comunidade, vez ou outra com uma participação especial, alguém que a gente precisa, né? Às vezes um perfil, dependendo, a gente chama algum convidado. Mas 99% são pessoas, maioria jovens, e aí entra uma curiosidade, porque os jovens na nossa comunidade, eles são pessoas mais, como eu posso dizer, são pessoas que têm aquela energia de querer fazer,
a curiosidade, tudo começa com a curiosidade, depois a gente produz mesmo. E o meu trabalho sempre foi com jovens, a maior parte é com jovens. Então trazê-los para um trabalho de cinematografia ajuda até na questão da... Quem é introspectivo começa a falar mais, né? Começa a participar mais dos trabalhos da comunidade. Isso é uma abertura, uma porta para outros projetos, outros trabalhos. Após o projeto Endoara, eu comecei a produzir filmes de uma forma mais independente ainda do que já era. E veio então uma história chamada As Faces do Coração. Ela não é uma história voltada sobre a cultura indígena, é uma história mais universal, mas transmite uma mensagem. Mas um dos meus maiores orgulhos está em Bravura e Coração. Conta uma história muito interessante de meio que um triângulo amoroso dentro de uma comunidade indígena. Ali mostra o personagem Yaruguá e um vilão, onde eles meio que disputam ali para cumprir uma missão imposta, colocada pelo cacique, pelo Morubixaba, né? Morubixaba significa cacique na nossa língua. Só quem pode alcançar essa missão, meio que tem um tom um pouco místico ali, é só quem tem um coração puro. Ao longo da história a gente vai descobrindo quem de fato está nessa missão com um coração puro e quem está ali com o coração manchado. Transmite uma mensagem esse filme. Tem uma cena, inclusive, essa cena para mim ficou marcada no filme. É o momento em que um personagem que até então parecia um vilão é mostrado ali na história como que ele é que tem um coração puro. Então isso traz assim uma mensagem de que a gente meio que se engana às vezes com a aparência. O personagem principal, chamado Yaruguá, ele na verdade ele tinha algo manchado no coração dele que nem ele mesmo percebia. Mendara, Nderuba sabe muito bem o que está fazendo. Acha mesmo que vale tudo para se tornar líder dessa comunidade? Que todos têm a mesma ambição que a Batã? Todo Morubixaba um dia tem que morrer, minha filha. Por isso é meu dever preparar os jovens para amanhã assumirem esse lugar com responsabilidade e com a mesma sabedoria que eu tenho e das pessoas que vieram antes de mim. O senhor não entende? E se eles se enfiarem naquela floresta e se acabarem por lá? Eles só são... Meninos, minha filha, você não sabe, mas no meio daqueles jovens que entraram naquela mata à procura dessa lança, já tem pelo menos um homem feito, um bravo guerreiro de coração forte e valente. Como também no meio de muitos de nós adultos, ainda tem crianças. Você? Pá, eu vim te dar o último aviso. O que aconteceu? Cansou de mandar recadinho, resolveu tomar coragem e me encarar frente a frente? Ainda dá tempo de você desistir do desafio. Você sabe que não tem chance. O lugar de líder é meu, sempre foi. Nem você tá tão certo disso, Abatã. Ou não tava aqui se humilhando pra eu deixar o desafio? E quem é que tá se humilhando aqui, hein? Você acha que eu medo de você, Aruguá? Por que não para de chorar feito um pitanguinho e encara esse desafio como um abaeté? Eu tenho a dó de você, Yaruguá. Quando esse desafio acabar, você vai ficar diante de toda a aldeia como um fracassado. Um nada, seu verme. Não vejo a hora de ver sua cara quando a lança for apresentada pra mim. Vai engolir cada palavra. Enquanto Bravura e Coração chamou a atenção por causa da mensagem, Panama chama a atenção por causa da mensagem e também por causa da revitalização da língua indígena. Foi a primeira vez que o meu povo tupiniquim pôde ver a língua tupi sendo falada cotidianamente como se nunca tivesse sido adormecida. Então isso foi assim para nós uma grande conquista e eu quero produzir uma série de produtos audiovisuais para que os nossos alunos e a nossa comunidade possa ter mais contato com material na nossa língua, tanto escrito quanto para assistir e também para escutar. Então estamos trabalhando nisso. Temos um trabalho para fazer ainda neste ano, espero que tudo ocorra bem. É o remake de um dos filmes que nós já fizemos, que foi O Enorme Gavião. O meu sonho é regravar esse filme com mais qualidade, uma qualidade de cinema. Trazer novos atores, mexer um pouquinho no roteiro para dar um ar de inédito, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado A Cangatara, onde lá eu coloco vídeos tanto ensinando a língua tupi quanto falando na língua tupi.
Então ali eu faço uma divulgação sobre nossos trabalhos ali no canal do YouTube. Eu moro na minha casa. Aiko Shirokupe. Aiko Shirokupe. Varesepe Shirokupe. Shirokupe au Oka Sui. Varesepe Oka casa. Moro Aiko Shirokupe. Oka Shiroka. Meu, meu. Inde, você, teu. Aiko Shirokupe. Também, fora isso, temos o Instagram, que é Thiago Mateus 9, e também temos o Instagram chamado A Kangatara, o Instagram da Kangatara, que a Kangatara virou meio que uma marca para nós. A Kangatara, a título de curiosidade, significa cocar, que significa autoridade, liderança. Então, traz essa mensagem para nós. Nós entendemos que nós sempre precisamos estar na liderança, sermos os protagonistas. Ainda que pessoas de outros lugares venham fazer trabalhos na nossa comunidade, alguma pesquisa, mas o nosso povo tem que estar como protagonista. Então é assim que eu entendo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa, falando sobre o nosso trabalho. Eu acho que é o que a gente precisa. A gente precisa de difundir o que a gente é, porque a gente precisa transmitir para as pessoas, não só para um grupo, dois, mas para geral, quem nós somos de fato. Porque há uma ideia ainda muito errada, muito equivocada de quem nós somos. As pessoas, muita gente olha para a gente com preconceito ainda. Ah, poxa, eu achei que você fosse assim, achei que vocês fossem daquela forma. Então, o olhar crítico, ele tem que ser um olhar crítico construtivo. Para isso, nós precisamos mostrar quem nós somos. E chega daquela baboseira de livros de histórias, como nós somos mostrados nos livrinhos de história. Nós precisamos mostrar quem nós somos e hoje nós temos a tecnologia, as redes sociais, né, para nos difundir quem nós somos de fato, mostrar a nossa cultura, quem nós somos. E uma das coisas que eu gostaria de falar é que é mito que os indígenas são preguiçosos. Uma grande prova disso é que tudo que eu mostrei para vocês hoje no programa é trabalho, é muito trabalho. Nós trabalhamos cotidianamente e é um trabalho muito grande que estamos fazendo agora para transmitir para vocês quem nós somos de fato. Isso requer muita criatividade, muito empenho e nós estamos aqui para mostrar para vocês a realidade. E, por favor, pensem com calma, 2, 3, 5 vezes, antes de vocês assim afirmarem algo a respeito dos indígenas. Procurem saber de fato e nós estamos aqui para mostrar para vocês, caso vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os tupiniquins. Esse é meu agradecimento, espero que vocês tenham gostado.